Padre Pio costumava dizer algo que assustava muitas pessoas. A maioria dos católicos reza a vida inteira sem nunca perceber que Deus está respondendo. E quando perguntavam como era possível, ele respondia com outra frase ainda mais intrigante: porque eles esperam trovões, quando ele fala em sussurros que só o coração preparado consegue ouvir. Existe uma diferença enorme entre rezar e estar em oração verdadeira. Você pode repetir 1000 Ave-Marias e continuar completamente sozinho. Ou pode dizer uma única frase e sentir que algo mudou no ar ao seu redor. A questão não é quantidade, não é técnica, não é perfeição. É outra coisa. Algo que Padre Pio identificou com precisão cirúrgica ao longo de décadas, confessando milhares de almas. Se eu te perguntar agora, você já sentiu algo estranho durante a oração? Algo que não consegue explicar? Um calor no peito que não era febre? Um arrepio que não era frio? Lágrimas que não eram de tristeza? Uma vontade inexplicável de ficar ali, parado, em silêncio, como se alguém estivesse sussurrando algo importante que você não pode perder? Se sua resposta for sim, você precisa ficar até o final deste vídeo. Porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida de oração. Padre Pio alertava: quando o Espírito Santo se aproxima, ele não toca a campainha, ele não anuncia, ele não espera que você esteja perfeito ou que sua casa esteja arrumada. Ele simplesmente vem e deixa sinais. Sinais que a maioria ignora, confunde com emoção, ou pior, rejeita por medo do desconhecido. Mas quem aprende a reconhecer esses sinais, descobre algo que muda tudo. Você nunca mais reza sozinho. Enquanto você assiste, quero que você faça algo. Escreva nos comentários: Espírito Santo, abre meus olhos. Não é uma frase mágica, é um pedido sincero. E se você fizer isso com o coração, algo vai começar a acontecer enquanto você escuta esta mensagem. Pode até ser que você sinta agora mesmo um desses sinais que vou explicar, porque o Espírito Santo não está preso no passado de Padre Pio. Ele está aqui, agora, querendo falar com você. Você sabia que existe um momento específico na oração em que o céu se abre? Padre Pio sabia exatamente quando isso acontecia. E não era durante as orações mais longas, nem nas mais perfeitas. Era em instantes precisos, pequenos, que a maioria das pessoas deixa passar sem perceber. Hoje você vai descobrir quais são esses momentos e o que fazer quando eles chegarem. Fique até o fim, porque a última revelação é a mais importante de todas. É aquela que Padre Pio guardava para as almas que realmente queriam ir mais fundo. E quando você entender, sua oração nunca mais será a mesma. Padre Pio não vivia de experiências extraordinárias a todo momento, como muitos imaginam. Havia dias inteiros de silêncio árido, horas diante do sacrário sem nenhuma consolação aparente, momentos em que ele próprio sentia o peso da ausência. Mas foi justamente essa intimidade construída na fidelidade, não no entusiasmo, que lhe deu olhos para ver o que poucos veem. O que ele experimentava não eram visões cinematográficas, nem vozes audíveis que vinham do teto da igreja. Eram movimentos interiores, discretos como o vento que passa pelas folhas sem arrancá-las da árvore. E foi exatamente por estar atento, por rezar com o coração acordado, e não apenas com os lábios mecânicos, que ele conseguiu mapear os sinais da presença do Espírito Santo. Ele costumava dizer que quando o Espírito Santo se aproxima, a alma entra num estado diferente. Não é transe, não é algo forçado ou teatral. É como se uma porta interior que você nem sabia que existia se abrisse devagar. E você percebe que há muito mais acontecendo naquele momento do que seus olhos podem ver, ou sua cabeça pode compreender. O tempo muda de ritmo. Você olha para o relógio e se assusta. Passou meia hora e pareceram 5 minutos. Ou então você fecha os olhos por 30 segundos e parece que viveu uma eternidade ali dentro. A mente se aquieta, mesmo que os problemas continuem esperando do lado de fora da oração, como credores batendo na porta que você escolheu não abrir naquele instante. O coração sente algo que a língua portuguesa não tem palavra exata para descrever. É uma mistura de reverência profunda, paz inexplicável e um temor que não é medo de castigo, mas consciência de estar diante do sagrado.
É como se você se desse conta, de repente, de que não está sozinho naquele cômodo, naquela capela, naquele canto silencioso da casa, e que aquele que está ali com você conhece cada milímetro da sua alma. Conhece as feridas que você esconde de todo mundo. Conhece as culpas que você carrega em silêncio. Conhece os sonhos que você não conta nem para quem mais ama. E mesmo conhecendo tudo isso, continua ali, não para te julgar, mas para te acolher de um jeito que nenhum ser humano conseguiria. Talvez você já tenha sentido isso e não soube dar nome. Você começa a rezar o rosário como sempre fez, mas de repente algo muda. Você sente vontade de ir mais devagar, como se cada Ave Maria merecesse mais atenção do que você estava dando. As palavras que você repetiu 1000 vezes ganham um peso novo, uma profundidade que não estavam ali ontem. Ou então você está rezando um Pai Nosso simples, daqueles que você sabe de cor desde criança, e algo te paralisa no meio da oração. Você fica ali com a boca entreaberta, incapaz de continuar porque falar parece pouco, insuficiente, pequeno demais para o que você está sentindo naquele instante. Sabe o que está acontecendo nesses momentos? O Espírito Santo está tomando as rédeas da sua oração. Ele está ensinando sua alma a rezar numa linguagem que vai além das palavras humanas. São Paulo chamava isso de gemidos inexprimíveis. É o seu espírito conversando diretamente com o Espírito de Deus, numa frequência que a razão não capta, mas o coração entende perfeitamente. Mas por que tanta gente reza durante anos e nunca experimenta isso de forma consciente? Padre Pio tinha uma resposta direta, quase dura, porque a maioria reza com pressa. Reza olhando para o relógio, reza pensando na lista de compras, no problema do trabalho, na briga que teve ontem. O corpo está ajoelhado, mas o coração está no trânsito. E quando o Espírito Santo tenta se aproximar dessa alma dispersa, ele encontra uma porta trancada por dentro. Não por maldade, não por rejeição consciente, mas por simples desatenção. É como ligar para alguém que atende o telefone, mas está vendo TV ao mesmo tempo. Tecnicamente está ali, mas não está presente de verdade. Tem também o medo. Esse é mais sutil e mais perigoso. Quando algo diferente acontece na oração, quando uma emoção profunda sobe do peito, quando uma lágrima inesperada escorre, muita gente se assusta e fecha tudo imediatamente. Isso é coisa da minha cabeça, pensam. Vou parecer fanático se levar isso a sério. Melhor voltar para a zona segura das orações decoradas. O problema é que o Espírito Santo respeita essa recusa. Ele não força portas. Ele oferece sua presença como um convite, não como uma invasão. E se você fecha a porta repetidas vezes, ele se afasta com delicadeza e espera. Espera que você esteja pronto. Espera uma brecha de abertura. Espera o momento em que você finalmente vai parar de ter medo de ser tocado por Deus. Por isso, quando você sentir esses sinais pela primeira vez, resista ao impulso de racionalizar tudo. Não tente explicar, não tente controlar, não fuja para o conforto do que é familiar e previsível. Apenas permaneça, respire, deixe acontecer. Diga no silêncio do coração: estou aqui, pode falar comigo. Agora vou te contar quais são os sinais mais comuns que Padre Pio identificava. E preste atenção, não são todos espetaculares ou dramáticos. Na verdade, a maioria é tão sutil que você pode estar vivendo isso há anos sem perceber. O primeiro sinal, e talvez o mais incompreendido, é aquela paz que não faz sentido nenhum à luz das circunstâncias. Você está atravessando uma tempestade, o dinheiro está curto, a saúde está frágil, o relacionamento está por um fio. Qualquer pessoa na sua situação estaria desesperada. Mas ali, naquele momento de oração, surge uma calma absurda. Não é negação. Você não está fingindo que os problemas não existem. Não é conformismo. Você não desistiu de lutar, é outra coisa, algo que vem de tão fundo que você nem sabia que existia esse lugar dentro de você. É uma certeza irracional, impossível de justificar para quem está de fora, de que vai dar certo, de que você não está sozinho, de que há uma força cuidando dos mínimos detalhes, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa paz
não nasce na cabeça. Por isso, o pensamento positivo e as técnicas de autoajuda não conseguem produzi-la. Ela brota no centro da alma, naquele ponto que as escrituras chamam às vezes de coração, mas que não é o órgão que bombeia sangue. É o lugar onde você é mais você mesmo, onde mora sua essência, sua identidade verdadeira. Quando essa paz chega durante a oração, não questione. Não fique procurando explicações lógicas. Apenas receba. Agradeça. Respire fundo e deixe essa paz se espalhar para o resto do seu ser. É um presente que o Consolador está te dando, uma antecipação da paz eterna que Ele quer para você quando tudo isso aqui terminar. E tem mais. Quanto mais você se abre para receber essa paz na oração, mais ela começa a vazar para o resto da sua vida. Você se pega reagindo diferente nas situações tensas. Aquela pessoa que te irrita não tem mais o mesmo poder sobre você. Aquela notícia que te deixaria em pânico semana passada agora te encontra sereno, firme, confiante. Outro sinal muito relatado era o arrepio durante a oração. E aqui é importante fazer uma distinção que Padre Pio sempre fazia. Nem todo arrepio é espiritual. Às vezes, é só uma corrente de ar frio. Às vezes, é uma reação do sistema nervoso. Às vezes, é o corpo reagindo a um pensamento ou lembrança qualquer. Mas quando o arrepio acontece durante um momento de oração profunda, quando você está recolhido interiormente, quando o seu desejo de Deus é sincero e humilde, aí sim pode ser um sinal de que sua alma está percebendo uma presença que os sentidos comuns não captam. É um arrepio diferente. Começa devagar, geralmente na nuca ou nos braços, e se espalha com uma suavidade quase reverente. Não é aquele arrepio brusco do susto. É como se cada célula do seu corpo reconhecesse algo santo, algo puro, algo infinitamente maior do que você. A pele reage antes da mente entender. O corpo sabe que está diante do sagrado. Maria, uma senhora simples de 58 anos que costumava se confessar com Padre Pio, contou uma vez que sentia isso toda vez que comungava. Não era sempre, não era automático. Mas havia domingos em que, ao receber a hóstia, um arrepio suave subia pela sua espinha, e ela tinha certeza absoluta de que Jesus estava ali, não como símbolo, mas como presença real. Ela não contava para ninguém, com medo de acharem que estava inventando. Até o dia em que Padre Pio, sem que ela mencionasse nada, disse a ela: continue prestando atenção nesses momentos. É o Espírito Santo te ensinando a reconhecer a presença de Cristo. Há também o sinal do choro silencioso. Esse é um dos mais desconcertantes para quem experimenta, porque vem sem avisar e aparentemente sem motivo. Você está rezando tranquilamente, talvez até pensando em coisas banais, e de repente os olhos começam a marejar. Não é porque você lembrou de algo triste, não é porque está se sentindo culpado ou deprimido, simplesmente as lágrimas começam a escorrer, suaves, silenciosas, quase envergonhadas, e você fica ali, meio sem entender o que está acontecendo, meio assustado com essa emoção que não veio de nenhum pensamento consciente. Padre Pio explicava que essas lágrimas são, muitas vezes, o trabalho de purificação que o Espírito Santo está fazendo em camadas profundas da alma. Ele está tocando feridas antigas que você nem lembra mais que existem. Está trazendo à luz culpas enterradas, mágoas não resolvidas, dores que você trancou num cômodo escuro da memória e jogou a chave fora. Mas ele não faz isso para te machucar mais. Muito pelo contrário. Ele só traz essas coisas à superfície para poder curá-las de verdade. E a alma chora porque talvez pela primeira vez na vida se sente completamente vista, não julgada, não condenada, mas vista, conhecida, acolhida por alguém que sabe exatamente o que ela está carregando. É um choro de alívio, um choro de quem finalmente pode baixar a guarda e ser totalmente verdadeiro. Um choro de quem percebe que não precisa mais fingir força onde só há fraqueza, porque diante de Deus não há necessidade de máscaras. Se você já chorou assim na oração, saiba que o Espírito Santo estava operando cirurgia espiritual em você. E embora doa na hora, embora seja desconcertante e até assustador, é o tipo de dor que cura, que liberta,
que te deixa mais leve depois que passa. Agora talvez você esteja pensando, mas isso não pode ser só emoção? Eu sou uma pessoa emotiva, choro fácil, talvez seja só isso. Essa pergunta é importantíssima, e Padre Pio tinha uma resposta cristalina para ela. Ele dizia: a emoção passa rápido e não deixa frutos. A ação do Espírito Santo transforma por dentro. Depois de uma crise emocional comum, você volta para a vida normal e nada mudou. O choro trouxe alívio momentâneo, mas você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos problemas, os mesmos vícios, as mesmas limitações. Mas depois de um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, mesmo que você não sinta mais nada no dia seguinte, algo fundamental mudou em você. Você percebe que tem mais vontade de fazer o bem. O pecado que antes te atraía, agora te causa repulsa. Você sente um desejo maior de se confessar, de recomeçar, de acertar as contas com Deus e com as pessoas. A Eucaristia, que talvez fosse só um ritual para você antes, ganha um peso novo. Você chega mais cedo na igreja, fica mais tempo, não quer ir embora correndo depois da comunhão. As pessoas difíceis da sua vida ainda são difíceis, mas você tem mais paciência com elas. O perdão, que parecia impossível, agora parece menos absurdo. Esses são os frutos, e é pelos frutos que você reconhece se aquilo foi ação do Espírito Santo ou apenas uma emoção passageira. Não tenha medo de observar sua própria vida com honestidade. Os sinais verdadeiros sempre deixam marcas de crescimento espiritual. Outro sinal poderoso é a iluminação interior. Isso acontece quando, no meio da oração, uma compreensão súbita te atinge como um raio de luz. Você estava rezando, talvez até distraído, e de repente entende algo que vinha te atormentando há semanas, meses, talvez anos. Não é um raciocínio longo e trabalhoso, não é resultado de horas de estudo ou análise. É instantâneo, como se alguém acendesse uma luz num quarto escuro e você finalmente visse o que estava tropeçando o tempo todo. Você entende por que aquela provação aconteceu. Você compreende o que Deus está pedindo de você naquele momento. Você enxerga com clareza assustadora um defeito seu que ninguém mais vê, mas que estava sabotando sua vida espiritual. Ou então você percebe num lampejo a solução para um problema que parecia não ter saída. E o mais importante, essa luz não vem acompanhada de orgulho. Você não se sente superior por ter entendido. Você não quer sair correndo para dar lição de moral nos outros. Pelo contrário, você se sente pequeno, grato, humilde diante da sabedoria de Deus, que se dignou a te mostrar um pedacinho da verdade. É uma luz que te faz querer agradecer, não ensinar. Que te faz querer mudar, não julgar. Esse é o sinal de que veio do Espírito Santo. Porque tudo que vem dele diminui o eu e aumenta Deus. Tudo que vem dele te coloca de joelhos, não te incha de soberba. Roberto, um engenheiro de 45 anos, contou que passou 2 anos sem falar com o irmão por causa de uma herança mal resolvida. Ele rezava mecanicamente todo dia, mais por hábito do que por desejo real. Até que um dia, no meio de um Pai Nosso apressado antes de dormir, quando chegou na parte "perdoai as nossas ofensas", assim como nós perdoamos, algo o atravessou. Não foi uma voz, foi uma certeza. Ele entendeu, num segundo, que estava destruindo a própria alma por causa de dinheiro, que o rancor estava matando ele, não o irmão, que Deus estava esperando, paciente, que ele desse o primeiro passo. Naquela mesma noite, às 3 da manhã, ele pegou o telefone e mandou uma mensagem para o irmão. 3 palavras: me perdoa, te amo. 2 anos de muro derrubados por uma iluminação de 10 segundos. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Uma coisa que Padre Pio repetia constantemente e que muita gente não entende é que o Espírito Santo prefere almas simples, não almas perfeitas. Simples. Tem uma diferença enorme aí. Alma perfeita não existe enquanto estivermos vivos. Todo mundo tem falhas, fraquezas, dias ruins, momentos de dúvida. O Espírito Santo sabe disso melhor do que ninguém. Ele não está esperando que você se torne impecável para então se aproximar. Se fosse assim, ninguém jamais o encontraria. O que ele procura são almas simples, gente que não reza para impressionar,
Gente que não busca experiências sobrenaturais para ter o que contar depois. Gente que se coloca diante de Deus com sinceridade total, sem máscaras, sem fingimentos, sem pretensões de santidade instantânea. Se você reza com o coração aberto, mesmo que sua mente disperse 1000 vezes, o Espírito Santo se aproxima. Se você é honesto sobre suas fraquezas, mesmo que elas te envergonhem, ele se aproxima. Se você busca a Deus porque realmente quer conhecê-lo e não porque quer ser visto como religioso, ele se aproxima. Ele não espera que você esteja pronto. Ele vem justamente para te preparar. Não espera que você seja forte. Ele vem para ser sua força. Não espera que você entenda tudo. Ele vem para te ensinar devagar, no ritmo que você aguenta. Mas tem um erro que Padre Pio considerava gravíssimo: ignorar os sinais ou, pior ainda, se encher de orgulho por causa deles. Quando você começa a perceber a presença do Espírito Santo, quando os sinais ficam mais frequentes, quando você sente essa intimidade crescendo, surge uma tentação perigosa. A tentação de contar para todo mundo, de se achar especial, de começar a julgar os outros que não têm a mesma experiência, de buscar repetir as sensações como se fossem uma droga espiritual. Isso é desastroso. Padre Pio dizia com todas as letras: quem corre atrás da sensação perde a presença. O Espírito Santo não é um fornecedor de experiências místicas sob demanda. Ele é uma pessoa divina, livre, soberana, que age quando quer, como quer, da maneira que quer. Nossa parte não é controlar, exigir ou tentar manipular. Nossa parte é estar disponível, receptivo, grato, humilde, e quando ele vier, acolhê-lo em silêncio respeitoso, sem transformar isso num espetáculo para consumo alheio. Guarde essas experiências no coração, como Maria guardava as coisas que via e ouvia sobre Jesus. Não fique alardeando. Não use isso para se promover espiritualmente. Deixe os frutos falarem por você. Se você realmente está tendo encontros com o Espírito Santo, sua vida vai mudar de um jeito que as pessoas vão notar, mesmo que você não diga nada. Então, o que fazer quando você perceber esses sinais? A resposta de Padre Pio era de uma simplicidade desconcertante: silêncio interior, gratidão e entrega. Silêncio interior significa parar de analisar naquele momento, parar de pensar: será que é real? Será que estou inventando? O que isso significa? Apenas fique ali, quieto por dentro. Deixe acontecer sem interferir. Gratidão significa reconhecer que você não merece aquilo, que é pura graça, que Deus não te deve nada, mas ainda assim está se dando a você de forma generosa e gratuita. Um simples obrigado no coração já basta. Entrega significa dizer com sinceridade total: faz em mim o que tu queres. Não faz o que eu quero. Não me dá o que eu preciso. Mas faz o que tu queres, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que me leve para lugares que eu não planejei. Essa oração simples, feita com o coração, abre espaços enormes para que o Espírito Santo trabalhe em você. Porque você está tirando suas mãos do volante e deixando ele dirigir. E quando ele dirige, os lugares aonde você chega são infinitamente melhores do que qualquer destino que você escolheria por conta própria. Mas Padre Pio não ficava só na teoria. Ele ensinava práticas concretas, coisas específicas que você pode fazer hoje para manter essa proximidade com o Espírito Santo. E a primeira, sem discussão, era a confissão frequente. Ele era radical nesse ponto. Dizia que o Espírito Santo não habita plenamente em meio ao pecado não confessado. Mesmo aqueles pecados pequenos, aquelas falhas que você acha que não têm importância, criam um ruído na alma. É como uma estática num rádio antigo que impede você de ouvir a estação com clareza. A confissão limpa esse ruído. Ela organiza a casa interior, devolve a paz verdadeira e prepara o terreno para que o Espírito Santo possa trabalhar com total liberdade. Não é superstição, não é invenção piedosa, é realidade espiritual comprovada por séculos de experiência da Igreja. Uma alma confessada é uma alma disponível. É uma alma que removeu os obstáculos e abriu todas as portas. E quando o Espírito Santo encontra uma casa assim, ele entra e faz morada.
Não é à toa que os santos mais profundos eram também os que se confessavam com mais frequência. A segunda prática essencial é a Eucaristia recebida com reverência. Padre Pio era implacável com quem comungava de qualquer jeito. Ele dizia que receber Jesus distraído é fechar os ouvidos da alma no momento mais importante do dia. Mas quem se prepara antes de comungar, quem faz um ato de amor verdadeiro, quem se aproxima do altar com consciência de quem está recebendo, experimenta algo que transforma tudo. Muitas pessoas simples, sem nenhuma instrução teológica sofisticada, tiveram suas experiências espirituais mais profundas nos minutos seguintes à comunhão. Por quê? Porque Jesus está literalmente dentro delas. A presença física de Cristo no coração abre todas as portas interiores de uma vez. É o momento de maior vulnerabilidade espiritual, no bom sentido. É quando a alma está mais exposta, mais receptiva, mais capaz de ser tocada por Deus. Não desperdice esse momento olhando para o celular, pensando no almoço ou saindo correndo da igreja. Fique ali, quieto, presente. Converse com Jesus como você conversaria com alguém que ama muito e não vê há tempos. Ele está ali, dentro de você. Não perca essa chance. Outra prática que Padre Pio recomendava sempre era o rosário. Ele não chamava o rosário apenas de oração, chamava de arma e também de escola do Espírito Santo. E isso não é exagero poético, é descrição precisa do que acontece. Enquanto você repete as Ave-Marias, algo vai acontecendo no subsolo da alma. A mente superficial se aquieta com a repetição. Os pensamentos agitados vão perdendo força. E nesse silêncio que a repetição cria, o Espírito Santo começa a trabalhar nas camadas mais profundas. Muitas vezes, os sinais que descrevemos aparecem justamente no meio do rosário. Você está na terceira dezena e de repente sente aquela paz inexplicável. Ou está meditando os mistérios dolorosos e as lágrimas começam a escorrer sem você saber por quê. Ou termina o rosário e percebe que meia hora passou como se fossem 5 minutos. Isso acontece porque o rosário cria o ambiente interior perfeito para a ação do Espírito Santo. Ele ocupa a mente consciente com as palavras, liberando a alma para o encontro silencioso com Deus. É meditação cristã no seu formato mais puro e eficaz. Padre Pio também falava de algo que muita gente acha antiquado ou supersticioso, a água benta. Mas ele insistia que não era superstição. Era um sacramental da Igreja que, quando usado com fé verdadeira, dispõe a alma para a graça. Antes de começar sua oração, você pode aspergir um pouco de água benta sobre si mesmo ou no lugar onde vai rezar. Não é magia. Não vai fazer o Espírito Santo aparecer automaticamente. Mas é um gesto de fé que prepara o ambiente espiritual, que marca uma intenção que diz: eu quero que este momento seja sagrado. E o Espírito Santo responde a essa fé simples. Ele age onde há obediência humilde, onde há desejo sincero, onde há abertura infantil para receber o que ele quer dar. Agora vem algo que você precisa entender muito bem, porque pode salvar sua vida de oração nos momentos mais difíceis. Padre Pio alertava que nem sempre você vai sentir esses sinais. Haverá períodos longos, às vezes muito longos, de aridez total. Você vai rezar e sentir absolutamente nada. Nenhuma paz, nenhum arrepio, nenhuma lágrima, nenhuma iluminação. Só vazio, secura, tédio espiritual. E a tentação nesses momentos é brutal. Desistir. Concluir que Deus te abandonou. Achar que sua vida de oração não faz mais sentido. Mas Padre Pio dizia algo revolucionário. É justamente na aridez que a fé cresce mais. Porque quando você tem consolação, quando você sente a presença de Deus de forma clara, fica fácil rezar. Qualquer um reza quando está se sentindo bem. A verdadeira fé se revela quando você continua rezando sem sentir nada, quando você persevera não pela emoção boa, mas por amor puro, por fidelidade, por obediência a um chamado que você ouviu no passado e decidiu seguir. Nessa perseverança seca, sem recompensa emocional aparente, sua alma está crescendo de um jeito que você não percebe. O Espírito Santo trabalha profundamente no silêncio, na fidelidade sem consolo.
Muitas vezes, é na aridez que ele opera as maiores transformações, porque é aí que você não tem mais nada além da fé nua, crua, despida de qualquer outro apoio. Então, se você está vivendo um período de secura espiritual, não desanime. Não abandone a oração. Continue indo, continue se colocando diante de Deus, mesmo que pareça que você está falando sozinho, porque você não está. O Espírito Santo está ali, trabalhando em silêncio, preparando você para algo maior que ainda vai se revelar. Se você está reconhecendo esses sinais na sua própria vida, enquanto assiste a este vídeo, não tenha medo. Não ache que você está inventando coisas ou que sua mente está pregando peças em você. Faça um teste simples. Observe os frutos. Você está sendo chamado a uma conversão mais profunda? Você sente mais vontade de se confessar, de acertar as contas com Deus e com as pessoas? A Eucaristia está ganhando um significado novo para você? Você está conseguindo perdoar com mais facilidade? Está tendo mais paciência com gente difícil? Está sentindo mais repulsa pelo pecado? Se a resposta para essas perguntas for sim, então relaxe. Isso é o Espírito Santo. Ele não vem confundir, não vem complicar, não vem criar neuras espirituais. Ele vem para ordenar sua alma, curar suas feridas, conduzir você à verdade, preparar você para a vida eterna. Agora eu preciso fazer um pedido importante a você. Este canal existe com um propósito muito claro: espalhar os ensinamentos de Padre Pio para pessoas como você, que buscam crescer na fé, que querem uma vida de oração mais profunda, que desejam realmente conhecer a Deus. Mas para continuar esse trabalho, para alcançar mais pessoas que estão famintas por esse tipo de conteúdo, precisamos do seu apoio concreto. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu algum desses sinais na sua vida, se este vídeo te ajudou a entender algo importante, deixe seu like agora. Não é um pedido vazio. O like ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para muito mais gente. E talvez alguém que está desesperado, alguém que está pensando em desistir da oração, alguém que acha que Deus não fala mais com ninguém, vai ver este vídeo e entender que o Espírito Santo está mais perto do que imagina. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que reza, mas talvez não entenda o que está sentindo. Mande para aquela amiga que vive essas experiências, mas tem medo de falar sobre elas. Envie para aquele familiar que está afastado, mas que você sabe que, lá no fundo, ainda tem fé. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que o Espírito Santo vai usar para tocar uma vida, para salvar alguém do desânimo espiritual, para iluminar um coração que está nas trevas. E se você quer fazer parte dessa missão de forma ainda mais próxima, considere se tornar membro do canal. Com o apoio dos membros, conseguimos produzir mais vídeos, mais conteúdos profundos como este, alcançar mais pessoas, construir uma comunidade de fé viva que se apoia mutuamente. Você não está apenas apoiando um canal, você está investindo na vida espiritual de milhares de pessoas que serão impactadas por esse trabalho. E antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Se você viveu algum desses sinais que falamos aqui, se o Espírito Santo já se manifestou na sua oração de alguma forma, escreva nos comentários. Conte sua experiência. Não tenha vergonha. Não tenha medo do que vão pensar. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para entender que não está sozinha, que não está louca, que Deus realmente está próximo e age na vida de gente comum como eu e você. Os comentários deste vídeo podem se tornar um lugar de encorajamento mútuo, onde pessoas compartilham as maravilhas que Deus está fazendo. E se você quer permanecer sensível à presença do Espírito Santo, se você quer que ele continue trabalhando em você, deixe um amém nos comentários agora. É mais do que um comentário, é uma declaração. É você dizendo para Deus: sim, Senhor, estou aqui, estou disponível, faz em mim a tua vontade. Nunca esqueça isso. O Espírito Santo não é uma sensação passageira que vem e vai como onda na praia. Ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que quer fazer morada permanente em você. Os sinais podem aparecer e desaparecer. As sensações podem ser intensas hoje e ausentes amanhã.
Mas a presença é constante quando você cuida da sua vida espiritual, quando você se confessa regularmente, quando comunga com reverência, quando reza com sinceridade, quando persevera na aridez. O Espírito Santo habita em você, trabalha em você, transforma você, mesmo nos momentos em que você não sente absolutamente nada. E quanto mais você vive nessa intimidade com Ele, mais sua vida inteira se transforma. Você não vira perfeito, você não para de ter problemas, mas você se torna diferente por dentro. Mais paciente quando tudo testa sua paciência. Mais caridoso quando seria mais fácil ser egoísta. Mais capaz de perdoar quando o rancor parece mais justo. Mais forte nas provações que antes te derrubariam. Mais sábio nas decisões que antes te confundiriam. Mais firme na fé quando o mundo inteiro parece estar desmoronando. E as pessoas ao seu redor começam a notar que há algo diferente em você. Não conseguem explicar exatamente o que, mas percebem uma luz que não é sua, uma paz que não vem das circunstâncias, uma força que você não teria naturalmente. E isso, sem você precisar dizer uma palavra, já é testemunho, já é evangelização, já é o Espírito Santo usando você para tocar outras vidas. Então reze, persevere, confie no processo, como Padre Pio repetia incansavelmente: reze, espere e não se preocupe. O Espírito Santo sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. Ele conhece cada ferida que precisa ser curada, cada área que precisa ser transformada, cada dom que precisa ser despertado em você. Ele não tem pressa, mas também não perde tempo. Ele trabalha no ritmo perfeito para você, respeitando sua liberdade, respeitando suas limitações, mas também te desafiando a ir sempre um pouco além do que você achava que conseguia. Confie nesse trabalho divino. Não tenha pressa de ver resultados espetaculares. Não tenha medo das fases de aridez. Não desista quando parecer que nada está acontecendo. Continue rezando, continue buscando, continue se abrindo. E você vai ver, no tempo certo de Deus, não no seu tempo, os frutos magníficos que essa intimidade com o Espírito Santo vai produzir. Sua vida nunca mais será a mesma. Sua oração nunca mais será mecânica. E você vai se dar conta um dia, olhando para trás, de que estava sendo preparado o tempo todo para algo muito maior do que imaginava. Que Padre Pio, que viveu essa intimidade profunda com o Espírito Santo, interceda por você neste momento. Que ele peça ao Consolador para se aproximar ainda mais de você, para te ensinar a reconhecer os sinais, para te dar coragem de responder quando ele chamar. E que você tenha sempre a humildade e a simplicidade que o Espírito Santo tanto ama, porque é nas almas simples, nas almas verdadeiras, nas almas sem máscaras, que ele faz suas maiores maravilhas. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E que a paz do Espírito Santo, que ultrapassa todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, agora e sempre.